está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Sérgio Elias da Igreja Metodista Livre de Bridgeport. É isso, pastor? Tá bonito demais. Estados Unidos da América, acompanhando a gente aqui também o pastor César Carvalho da Comunidade Cristã Novo Dia, o pastor Anderson do Carmo do Ministério Flor de Lis, também a doutora Regiane Romero, a nossa menina da mesa de hoje, que é terapeuta de família. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Temos 3 temas claros aqui. Podemos ter sempre vários temas. O ouvinte faz o debate. Cada vez mais a gente observa o quanto a interatividade é importante para dar um gás, para dar velocidade, para apontar a necessidade real do nosso ouvinte. Nós queremos aqui atender o nosso ouvinte. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Por exemplo, dinheiro. Pessoas descontroladas com as finanças gastam mais do que ganham. Conhece alguém? Você conhece alguém que gasta mais do que ganha? Sai para comprar uma coisa e volta com 2 completamente diferentes da primeira que foi comprar. Conhece alguém assim, minha irmã? Conta pra mim. Fala, que abre o coração, conta pra mim que eu quero ouvir. Quais as orientações bíblicas sobre esse assunto? A Bíblia tem uma palavra sobre esse tema? Tem palavra? A Bíblia tem uma resposta? Essa palavra é clara. Eu quero ouvir os companheiros aqui, com base na palavra de Deus, trazendo luz sobre esse assunto para nossa reflexão. Falaremos também no programa de hoje as manifestações no Brasil. Qual a sua opinião sobre as manifestações de ontem em todo o país? Você acha que a presidente Dilma deve renunciar? Você acredita mesmo que haverá impeachment? Qual deve ser a postura de um cristão nesse momento do Brasil? Qual a postura que um cristão deve ter? Participa, silencia, fica em oração? Qual sua opinião sobre esse assunto em relação às manifestações de ontem em todo o Brasil? Chuvas no Rio, você foi prejudicado pela chuva? A chuva te atingiu de alguma forma? Entrou água no seu trabalho? Entrou água na sua casa? Na sua opinião, de quem é a culpa, hein? A culpa é da chuva? Vamos culpar a chuva. A culpa é do governo? Vamos culpar o governo. A culpa é da população? Vamos culpar a população. Na sua opinião, de quem é a culpa, hein? Quero ouvir sua participação hoje aqui no nosso Debate 93 e a partir de agora, não vou dizer nada, hein? Vou dizer. É quente, minha gente. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93. Pastor Anderson do Carmo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Quando o nosso ouvinte fala sobre gastão, e essa é a expressão inicial aqui, meu filho é um gastão, ele só gasta com besteira, enfim, a gente percebe a questão que envolve pessoas que são absolutamente descontroladas com as finanças. Qual a sua opinião sobre esse assunto, pastor? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, J.R. Peraí, pastorzão, pera um pouquinho que tem alguma coisa errada aí, vamos lá, aí, acertou. Bom dia, J.R. Esse microfone é o dele é o seu, mas tá ótimo, o jeito que tá aí tá excelente, vamos que vamos. Bom dia aos ouvintes aí também da Rádio 93, debatedores aqui da mesa, Deus abençoe nosso debate hoje para que seja esclarecedor. Bom, eu acho interessante o debate hoje falando sobre o gastão, né? Eu acho que é até um pouco cômico, mas ao mesmo tempo é preocupante, ainda mais no momento que o Brasil está vivendo, onde a economia está indo de mal a pior, né?
Então acho que hoje o debate ele é muito produtivo, vale a pena você ouvinte ficar aí atento e falar para seus amigos ouvirem, porque é tempo, JR, de não ser gastão. O senhor conhece uma pessoa descontrolada, pastor? Eu conheço. Conhece gente descontrolada. O senhor acha que a pessoa que é descontrolada, ela é descontrolada porque quer ser descontrolada ou porque ela tem uma disfunção, um problema, ela tem uma dificuldade, é uma questão, é quase que uma enfermidade? Tem gente que é doente, gasta mais do que ganha, essa é a história, vai buscar uma coisa e volta com duas completamente diferentes da primeira que foi buscar. Eu acho que são os dois casos. É mesmo, é? Na minha opinião, são os dois casos. Tenho certeza que os demais debatedores aqui vão também nos ajudar, mas eu quero já dizer que a maioria, na minha experiência, não é doença. A maioria é má administração mesmo. Doutora Rejane manifestou ali, eu observei claramente que é doença, doutora? A maioria das vezes sim. Bom dia, né? Bom dia. Os debatedores da mesa, os ouvintes, a maioria sim. Porque a pessoa começa a gastar pouco, aí gasta muito no cartão. A gente vê a maioria que vem em consultório, normalmente é por causa de cartão de crédito, gasta acima do que deveria e não tem como pagar. E aí começa a pegar dinheiro emprestado, aí é uma bola de neve e se torna uma doença realmente, o gastador compulsivo. Então mas essa gastança é provocada pela doença ou ele adoece porque gastou? É gradativo. Primeiro, ele, como o pastor falou, administrativamente ele não consegue resolver e controlar o dinheiro. Então ele gasta acima do que ganha. Aí normalmente ele consegue pedir emprestado, algum parente dá, ele vai. Daqui a pouco chega uma bola de neve que ele não tem controle. Aí passa sim se tornar uma doença. Pastor Sérgio Elias, eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo. Pessoas que acabam descontroladas com as suas finanças, gastam mais do que ganham. Existe isso mesmo, pastor? Sem dúvida existe. Bom dia, bom JR, dia. Bom dia aos amigos da 93 FM, bom dia aos companheiros debatedores. Esse é um assunto quente, um assunto polêmico, mas bem apropriado. O tema é apropriado. Eu acredito que é um problema geral, é um problema que afeta uma boa parcela da população. A princípio, ao meu ver, um problema administrativo que pode evoluir para alguma coisa mais crônica, mais quase que patológica, por assim dizer, né? Mas é um mal comum, mas é um mal que tem também cura. Tem remédio, tem remédio. Pastor César, muito bom dia, seja bem-vindo. Também queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, querido. Bom dia, JR. O que eu tenho percebido muito desta sanha consumista que tem se abatido sobre as pessoas tem a ver com dois pilares estabelecidos na nossa sociedade. Um é a imposição midiática da necessidade de consumo por coisas que na verdade não há necessidade, é apenas um sentimento. Então você constrói pela via do marketing, e aqui eu não estou demonizando o marketing apenas como estrutura e ferramenta. O marketing tem duas maneiras de fazer. Ele trabalha para atender uma demanda real e existente, e a outra forma é ele constrói uma demanda, ele forja, ele trabalha para que a pessoa se sinta a necessidade de consumir. Eu conheço muita gente que, quando está vivendo momentos de tristeza, encontra no consumo a saída para a sua dor. E aí ela vai para o shopping center e arrebenta de gastar, porque ela está tentando curar uma dor interior. E muitas vezes essa chega nesse ápice aí de ter as contas detonadas, o desequilíbrio total, a partir desta coisa que a gente entendeu que seja a saída pelo consumo. Eu preciso me sentir bem, eu preciso ser feliz, eu preciso dessa sensação de realização. E aí eu vou usar o consumo, a ferramenta do consumo, para me sentir assim. Com isso, eu vou desequilibrando a minha vida administrativamente. Então são vários detalhes desta conversa que vão desdobrar-se em tantas outras questões da vida e vão esbarrar na vida religiosa, na vida familiar, na vida como um todo. E muitas vezes as pessoas estão aí adoecidas e adoecendo por conta de um olhar de necessidade e um desejo absurdamente esquisito de querer ser feliz a qualquer custo. Isso tem maior peso para a mulher ou tem maior peso para o homem, ou ambos sofrem da mesma dificuldade?
Ambos. É. Ambos sofrem. Será que os homens concordam com você? Não, é porque... Até agora estão em silêncio, você percebeu? Só você respondeu, os três estão olhando, Olha, olhando. Concordam com ela? É igualmente isso? É porque se a pessoa possuir traços de impulsividade, ela acha que gastando, ela vai relaxar. Isso aí é como se fosse prazeroso. Então, não importa o sexo. Vale para os dois. Exatamente. Eu acredito que sim também. É isso também, pastor Sérgio? Sim, só que no caso da mulher, porque o gasto excessivo na mulher aparece mais na questão da aparência, não é? É mais visível, mas o homem também tem os seus desafios nessa área. A mulher gastaria talvez numa bolsa caríssima, num sapato muito caro, vai gastar no automóvel, vai gastar muito mais caro no automóvel, exatamente. Né, doutor Rejane? Muito mais. Mas homens também gastam em automóveis. Então, isso que ele está falando. Né? Não foi isso que você falou? Exatamente. Então, isso que ele falou. É um problema para mim que transcende a questão de gênero, né? Eu acho que o ser humano em si, quando ele perde o equilíbrio, e ele pode perdê-lo de várias maneiras, tanto o homem quanto a mulher. Mas aí a sanha de consumo só vai se direcionar para aquilo que é interesse, né? Então, por exemplo, uma pessoa está quebrada, mas ela tem coragem de pagar R$100 para assistir um jogo horrível do campeonato carioca. Então, assim, ela está quebrada, mas ela vai e paga uma fortuna para isso. Ela está quebrada, mas ela precisa... Poxa, eu vi uma roda nova de liga leve para o meu carro, ela está quebrada, mas eu preciso comprar isso. Então, o homem sim. A mulher, aí como disse o Sérgio, a mulher vai para aquela a nuance mais das aparências, né, das coisas, vai para o salão, aí vai lá e faz todos os tratamentos maravilhosos para se sentir princesa. O homem camufla mais o homem camufla anomalia, mais, né? Mas em termos de peso, de enfermidade ou de má administração. Ouvinte compartilhando a sua história, infelizmente eu já tive meu nome no SPC muitas vezes, olha, não foi uma só não, muitas vezes. Hoje eu consigo me controlar mais, contudo, ainda quando estou triste, as compras me tranquilizam. Quando não posso comprar, eu empresto meu cartão e compro para terceiros. Olha bem, o negócio não é comprar para ela, é comprar. Ainda que compre para alguém. Quer que eu compre alguma coisa para você? Tem uma função excelente em empresa. É verdade, comprador. A pessoa fica tranquilinha para resolver isso aí, não, doutora Rejane? É uma doença comportamental. As mulheres gastam mais porque tem mais coisas para comprar. São mais vaidosas e também desempenham mais funções, diz aqui a nossa ouvinte Rosileide, lá de Olaria, acompanhando aí. Vai apanhar aí, Rosileide, segura aí que vai bater alguém na sua porta aí, hein? Tá certo? Outros ouvintes aqui trazendo a sua opinião sobre esse assunto aqui, dizendo das suas dificuldades e das lutas que tem especificamente nessa área. Por exemplo, o nosso ouvinte diz: como parar alguém que só gasta? Como é que trabalha o convencimento de uma pessoa que tende a gastar o tempo inteiro? Bom, na minha visão é o seguinte, JR, depende dessa pessoa, primeira mão. Se é seu filho e ele depende do dinheiro da sua mãe ou do seu pai, tira dele essa força. Se é alguém que no caso é o casamento, não tem jeito, você não pode deixar a administração do dinheiro de um casal, de um relacionamento, de uma empresa, seja o que for, na mão de uma pessoa que não sabe administrar. Você tem que colocar a administração, o poder da administração em pessoas equilibradas. Então, como parar, tira o gás, tira o combustível. Assim, o pastor Anderson, se isso for diagnosticado como enfermidade, só tirar a administração não curará o enfermo nesse sentido. Mas pelo menos estanca o mal. Não, vai estancar a sangria. Mas a questão maior aí, tratando com o consumista inveterado ou compulsivo, como disse a doutora, deveria-se buscar alternativas de tratamento. Verdade. Eu acho que a pessoa que está... Nós temos uma audiência seleta, mas enorme. Se as pessoas se sentem assim e vivem desta forma, eu acho que elas deveriam ter a humildade de procurar ajuda, de encontrar um psicólogo, um terapeuta, para tratar o motivo. Qual é a causa que me leva a ser um consumista compulsivo? O que está me levando a isso? Então, simplesmente, como a gente brinca até no púlpito, né? O seu cartão, quebra esse cartão miserável, isso não é o demônio, não é o devorador, é você mesmo, né? Você é o devorador de si mesmo. Verdade.
não é o suficiente se nós saímos da administração e transitamos pela via da patologia, como disse o Sérgio. Se for isso, nós precisamos de tratamento efetivo. Eu fico pensando, colegas, como um ouvinte nosso agora, que são muitos, né? 93 tem uma multidão de ouvintes fiéis e seletos, mas eu imagino que pode existir alguém nesse momento pensando, mas será que eu tenho algum problema patológico? Porque eu fui comprar um pão doce para o café e eu resolvi trazer um bolo. Um bolo também. Isso já denota algum tipo de anomalia? Sou eu alguém que tem uma tendência para um gasto compulsivo? Desde que esse dinheiro não falte para outras coisas. Não levantar esse tipo de preocupação, que não é a nossa intenção. Mas quem de nós nunca foi comprar um par de meias e voltou com 3, 4. Vou começar aqui confessando meus pecados. Abrindo o coração, é isso aí. Abre o coração, pastorzão, é isso aí. Acho que a doutora podia nos ajudar a entender a diferença entre uma atividade meramente comum de você ir à rua e voltar com 2 ou 3 itens a mais e um gastador compulsivo. Que frequência isso acontece, né, doutora? Desde que o dinheiro não vai atrapalhar para pagar uma luz, água, condomínio, enfim, ele pode comprar mais. Aí, eu me excedi, mas tá ali tudo pago. Agora, quando ele compromete a gestão da casa, do básico, orçamento, né? Exatamente, aí não tem Mas doutora, e quando a pessoa tem muito dinheiro? A pessoa tem muito dinheiro. Tem negócio de luz aí, a pessoa não sabe nem o que é isso. O que é negócio de luz? Só sabe acender porque não paga. Tem muito dinheiro, tem muito recurso, mas ainda assim age, quer dizer, tá dentro do orçamento, não estoura o orçamento, mas faz isso com frequência. A pessoa vai lá na loja para comprar o pão, na padaria para comprar o pão e traz a padaria, entendeu? E volta com o automóvel zero. Com o automóvel zero com um pãozinho só dentro, entendeu? Você tá entendendo? Por isso que eu falei, é um processo patológico grave. É difícil a pessoa reconhecer. Primeiro, a pessoa tem que reconhecer que está gastando demais. Ouvinte dizendo, olha, algumas lojas, por exemplo, usam de uma estratégia de quando o freguês se direciona aos caixas, nas laterais dos corredores são colocados diversos produtos para motivar o freguês a comprar mais. E é verdade, né? Você vai andando, a fila longa, aí o negócio dá uma olhadinha pra você dá uma olhadinha pro negócio. Não é chocolate. Chocolate, tem revista, aí a pessoa dá aquela olhadinha que tem, né? E aqui o nosso ouvinte Marquinhos sabe muito bem o que é isso. Agora a pergunta que eu deixo aqui aos nossos companheiros é: quais são as orientações bíblicas sobre esse assunto? Vamos pra Bíblia. A Bíblia tem palavra, a Bíblia tem resposta, a Bíblia ela tem ensinamento sobre esse tema. Eu quero ouvir a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje e a sua participação sempre especial. Vamos saber como é que tá a pesquisa até agora? Escuta aí, ó. Pesquisa 93. Vanese, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes da 93, debatedores. Hoje a nossa pesquisa é o seguinte: o que é pior, homem gastão ou mulher gastadeira? Por telefone, os nossos ouvintes dizem que 94% dizem que é pior a mulher ser gastadeira. Olha aí os ouvintes, hein? 94%. 94% por telefone e pelo Twitter, 56%. Face. 50 e quantos? 56%, dizendo só as mulheres também. As mulheres. Muito e bem. no site, 85% dizem que é pior a mulher. Pior a mulher, eu quero continuar ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Sempre bom demais ter a sua opinião. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Sem sombra de dúvidas, quando nós tratamos sobre esse assunto, nós nos deparamos com uma realidade cruel. Mas a Bíblia tem respostas sobre esse tema. Pessoas que gastam além, são os famosos gastadores. Tem gente que é compulsivo, já vimos aqui que em alguns casos é uma doença. Tem gente que faz isso para ocupar um vazio, né? Tá triste, tá tristinha, vai lá e gasta o cartãozão. O camarada tá triste e compra lá um carrão. Eu quero ouvir. A Bíblia tem orientações sobre esse assunto, companheiros? Fique à vontade. Eu creio que a Bíblia vai tratar efetivamente sobre a questão da administração da vida. E num dos episódios da Bíblia, Jesus propõe um pensamento sobre alguém que se lança a construir alguma obra e não faz a orçamentação e o planejamento desta obra. Chega na metade da obra, acabou-se os recursos. Eu acho que quando a Bíblia está propondo isso, ela está propondo uma diferença entre planejar, orçar, administrar e preocupar-se.
Há muita gente que acha que se você se planejar, você está se preocupando e indo contra a Bíblia, que diz que a gente não deve ter preocupação. Mas a Bíblia está apontando para nós que deve haver planejamento, administração da vida como um todo. Uma das figuras bonitas de um ministro é ser despenseiro, ou seja, ser mordomo. A mordomia é uma das coisas mais importantes de aprender-se à luz da Escritura. E creio mesmo que a sociedade do nosso tempo precisa se aplicar a conhecer Deus e também os princípios que regem a vida humana para que essa vida se equilibre. O autor de Provérbios vai dizer que nós precisamos atar o equilíbrio ao pescoço como se fosse um colar. E aqueles que vivem desequilibrados, entendendo sempre que o equilíbrio é também uma manifestação do fruto do Espírito, quando chama-se temperança, que é exatamente equilíbrio, chama-nos a uma vida para que nós não estejamos vivendo em extremos. E o consumismo desvairado é um ponto extremado da vida e deve ser tratado talvez pela ação sobrenatural de Deus, mas também com a conivência humana que aceita e reconhece a fragilidade e a enfermidade na vida. JR, em Lucas 16, Jesus nos deixa uma história da parábola do administrador. E quando eu disse no início, e é óbvio que o debate está discorrendo sobre a questão do gastador, que ele está consumido por uma doença patológica, isso é real, mas eu abordei um outro tema, que é o cara que ele acha que é esperto. Ele quer gastar além da medida, mas deitar nos outros. Exemplo, Lucas 16 é o seguinte: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava gastando desperdiçando o dinheiro dele. E Jesus trata esse assunto em Lucas 16, dizendo no versículo de número 8, as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz, dizendo na verdade que as pessoas são infiéis nas pequenas coisas e nunca chegarão nas grandes coisas. Então, e nós estamos vendo isso no país. Gastar além do que pode, mas contando com o dinheiro dos outros, que no caso, no momento, no final nós vamos abordar, é o dinheiro público. E às vezes acontece com isso dentro da nossa casa. A gente gasta dinheiro que não é nosso, é da mãe, é do pai. O marido está contando com aquele dinheiro de alguma forma, a mulher vai lá e usa o cartão, ou vice-versa. Aí eu creio que não tem a ver com doença, tem a ver de verdade com caráter. Porque se a pessoa ela tem que comprar, ela tem que pagar aquilo ali. E ela tem que saber que é responsabilidade pagar aquilo ali. O nome vai para o SPC, não é porque ele está só com uma doença. Ele não se preocupa com o outro lado da história. E Jesus trata sobre isso abertamente, entendeu? Aí já é o mau caráter, isso, né? aí. Já não é mais já não é mais patológico. Orientações bíblicas sobre esse assunto. Eu me lembro, que me vem à memória agora, JR e colegas da mesa, aquela experiência do profeta que faleceu e ele deixou uma dívida para a família. E por conta dessa dívida, seus filhos foram vendidos como escravos. E graças a Deus que o Senhor enviou o profeta Eliseu até a casa da viúva, endividada, e miraculosamente houve uma providência divina, de modo que azeite e óleo foram multiplicados e todo esse produto foi revertido para o pagamento da dívida e os meninos foram resgatados do cativeiro. Mas se a gente parar para observar, embora o falecido fosse um profeta, um homem de Deus, bem intencionado, talvez preocupado com os assuntos do Senhor, não é? Fiel ao seu ministério profético, mas houve algum deslize que acontece aí nos bastidores da narrativa bíblica, a gente não pode especular, mas parece que alguma coisa aconteceu que na questão administrativa ele acabou comprometendo a família. Então, há que se ter cuidado. Lembro-me também do apóstolo Paulo, quando ele fala de contentamento como ingrediente importante na vida. Não é proibido o gasto, mas que seja feito com contentamento. Como foi colocado aqui pelo pastor César, há todo um enredo no universo de marketing que nos empurra para o consumo, para o gasto. E o contentamento pode ser um antídoto contra isso. Eu preciso comprar. Eu de fato tenho necessidade desse item, desse artigo. Eu vou colocar as palavras do próprio Jesus. Se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, no caso com o dinheiro, quem vai por vocês tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Então, o crente, quando ele comprar uma coisa, ele tem que pagar.
Ele tem que saber se ele tem aquele dinheiro para pagar. Ele tem que ter esse fruto. Então, eu estou aproveitando a audiência da rádio para deixar isso claro. Nós, cristãos, agimos com as palavras de Cristo. Agora, claro que há doença, é óbvio, está nítido e deve ser tratado, deve procurar um psicólogo, deve procurar um terapeuta, sim, é óbvio. A gente sabe que a questão do desemprego, você está empregado hoje, amanhã você está desempregado, você fez conta, você fica numa situação difícil, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa que sabe que não tem condições e acha que vai empurrar para um amigo, vai empurrar para alguém. É só esse cuidado que uma questão de caráter, né? Você está falando uma linguagem mais rebuscada, você está chamando um safado. Você está falando safado. Que, na verdade, ele está ali, mas ele já está planejando o golpe que ele vai fazer no outro. Aí é uma outra vertente. Aí pede o cartão emprestado de um amigo, do irmão da igreja. Aproveita esse irmão que o ouvinte falou que não, então empresta o meu cartão. Nossa, exatamente. Jesus. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É um princípio a nos nortear também quanto à questão de dívida, e aqui para ouvi-los sobre esse assunto acrescentando que existe uma diferença entre você estar endividado e você comprar alguma coisa a prazo. Claro. Então, se você compra alguma coisa a prazo, você está dizendo assim, eu vou comprar isso em 12 vezes. Não quer dizer que você tem uma dívida de 12 vezes. Você, se está dentro do seu orçamento, aquela parcela ou aquelas que ali estão, está dentro do seu orçamento, você pagará. A dívida é quando você deveria pagar e não paga. É isso mesmo, companheiro? Eu diria até, JR, talvez a gente possa pensar na diferença entre dívida e gasto. Correto? Correto. Porque se eu for pensar na minha própria, no meu próprio portfólio, que é muito modesto, eu diria que todas as coisas que eu tenho como propriedade, eu posso pensar, pouquíssimas foram compradas à vista. Eu precisei me endividar, fazer crédito. Eu moro numa casa na qual eu pago uma hipoteca hoje, e eu não vejo isso como um problema porque a minha hipoteca está enquadrada no meu orçamento, correto? Se ela está em dia, você não tem uma dívida. Eu não tenho uma dívida. É isso? É um gasto. Aham. Muito bem, aqui vários ouvintes opinando, eu quero agradecer o carinho de cada um deles, uma delas dizendo, olha, eu discordo dessas falas aí de que a mulher gasta mais, viu? O homem gasta muito, mas utiliza a desculpa de que é para o bem comum da família. Exemplo, ele é obcecado por carros e compra não peças para ele, compra peças para ele com a desculpa de que o carro é para toda a família. O homem adora futebol, então ele compra uma televisão gigantesca fingindo que não é para ele. O homem faz churrascos à vontade, mas diz que era para comunhão com os amigos, irmãos e a família. O homem compra bolos, iogurtes e biscoitos como se fosse para os filhos, mas na verdade é para ele. O gastador é ele, e isso não tem gênero, diz uma ouvinte brava, está em Belford Roxo acompanhando a gente, minha gente, olha aí. Isso não tem gênero, mas isso tem jeito. Muito bem. O marido está sofrendo agora. Olha aqui o outro ouvinte diz, aqui em casa, meu marido é o gastão, tanto na parte de alimentos quanto na parte pessoal, ele compra além do necessário para dar uma amenizada, diz ela aqui, que ela pega o dinheiro e guarda. Ela agora já pega o dinheirinho e guarda, porque sabe que daqui a pouquinho esse dinheiro vai acabar. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes, vamos continuar ouvindo as suas opiniões, participando conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje, através dos nossos canais de interatividade. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Manifestações no Brasil, nós vamos retomando o tema aqui do nosso debate 93 de hoje, manifestações no Brasil. Qual a sua opinião sobre as manifestações de ontem em todo o país? Você acha que a presidente Dilma deve renunciar? Sua opinião sobre esse assunto, ouvinte? Você acredita que haverá impeachment? Qual deve ser a postura de um cristão nesse momento do Brasil? Vou começar ouvindo aqui os companheiros também sobre esse assunto. Pastor César, posso começar ouvindo a sua opinião? A sua opinião sobre as manifestações e toda essa ação que nós acompanhamos ontem em todo o país. Eu acho que a manifestação pública de cidadania, ela é legítima e ela representa a parcela da população que está incomodada e que está indo
para dizer aquilo que não concorda. Tentar politizar esta manifestação de maneira a diminuí-la, eu acho que é não fazer a leitura correta do sentimento da população. Eu acho que chega no momento em que as pessoas precisam fazer a leitura do bem comum. E tem gente que não está mais suportando, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor partidário, mas a gente que não tem mais nenhum tipo de condição de suportar aquilo que está sofrendo o país. Então é uma manifestação, acho absolutamente legítima, independente dos questionamentos que possam haver do ponto de vista político, partidário, ou até mesmo das considerações. Todos roubaram, mas tudo bem, todos roubaram, mas quem está dizendo nesta manifestação que não se vá punir todos? Eu acho que há uma diferença enorme daquilo que eu faço de maneira ilícita, me justificando no erro do outro. Então eu acho que a manifestação está chegando num momento, num clímax que de fato, além de legítima, ela precisa ter uma continuidade para que chegue-se aos objetivos, antes que o país convulsione de maneira a não ter alternativa rápida, remédio rápido para a crise que estamos vivendo. E demonstra também, né, pastor, o sentimento do povo, né? O povo já não está aguentando mais tanta injustiça, a saúde, a educação, enfim, os elementos básicos que qualquer governante tem que deixar como legado para o país. Parece que eles não estão se importando, né? Como você falou, não é questão apenas partidária, como alguns quiseram chamar os manifestantes de coxinhas, etc. Não, é o povo mesmo. Então, o brasileiro não está suportando mais a carga que os governantes desse momento, de maneira ampla, federais, estão deixando sobre esse país. E eu estou dentro com esses manifestantes, estou de acordo. E você observa também, JR, que essas manifestações recentes ganharam uma eloquência muito grande pela falta de distúrbio, pela falta de descontrole. Foi muito elegante a maneira como o povo foi para as ruas, sem quebradeira, sem confusão, sem desrespeito à ordem pública. Então já não se pode mais ignorar esse grito da população brasileira, porque é um grito eloquente e educado. Então não dá mais. Chegou a hora de prestar atenção nisso. O nosso ouvinte Roberto, pastor, que está na Bahia acompanhando a gente, diz o seguinte: a respeito das manifestações, a expressividade do povo é notória, mas acredito que a manifestação efetiva deve ser nas urnas. O impeachment nesse momento de crise econômica é inviável. Estamos pagando as consequências pelas eleições anteriores, diz aqui o nosso ouvinte Roberto, tá na Bahia acompanhando a gente. Eu acredito que a manifestação ontem foi a demonstração do nível de suportabilidade da população, independente de partido. As pessoas estão vendo que chegou um limite que não dá mais, todo mundo pega dinheiro. Você vê aí ontem, foi mostrado ontem no meio de comunicação, os gastos excessivos com dinheiro do povo, da população. Então realmente o povo tem o momento, é na hora da eleição. Esse ano vai ser um ano de eleição, tem que saber votar. Mas eu acho que, discordando um pouco do que pensa o nosso ouvinte, não estou com isso pleiteando o impeachment, mas eu acho que o impeachment é uma saída para quando se descobre alguma coisa de fato criminosa que quebra o princípio constitucional e é encontrado e provado com substância, deve ser levado a termo, independente de quem esteja no poder, porque o impeachment é uma ferramenta republicana para um momento onde o governante ele quebra a regra do jogo, no sentido de que ele vai contra aquilo que está na confiança depositada. Exatamente, e que está lá na Constituição. Então achar que esse momento não pode haver impeachment por causa da economia, eu acho até um equívoco. Não, é o contrário. Se há um equívoco, se há um erro comprovado, substancialmente provado, e tem que ser feito alguma coisa, que se faça essa coisa, independente da situação. Isso tem que ser feito. Agora, depende do Senado e do Ministério me permita continuar aqui no pensamento da segunda questão, que é se a Dilma deve fazer ou não a renúncia. Eu acho que todo estadista
responsável, quando perde a governança, não há governabilidade, quando perde a capacidade de gerir, de gestar todo o processo administrativo de uma nação ou de uma instituição ou de qualquer que seja. Um estadista de quilate, de peso, para ser lembrado com honestidade, deve sim ter a renúncia como uma plataforma, uma possibilidade. Desde que não esteja fazendo desse poder um planejamento de perenidade e simplesmente um projeto de poder particular ou partidário. Se está se pensando na nação como um todo, que se pense como estadista. Ouvinte trazendo a sua opinião sobre esse assunto. A presidente não vai renunciar. Por outro lado, já tem motivos para sofrer impeachment. O PT quer o poder a qualquer custo. A jogada certeira sobre ele só se dará quando for quebrado o sigilo fiscal da presidente e aqueles cujos nomes parecem estar blindados. Quer, por exemplo, prender o Lula? Quebrem seu sigilo fiscal. Ele é o chefe da facção. É desse jeito que opina um dos nossos queridos ouvintes. É democrático, a pessoa fala, né? A pessoa fala, quer dizer, e de alguma forma é a opinião que este ouvinte traz sobre esse assunto. Ontem, os números são muito interessantes, né? Os manifestantes, eles dizem que houve pelo menos 6,8 milhões de pessoas nas ruas. A polícia militar, que é quem dá o número final, né? Diz que foi 3,6 milhões. De todo jeito, todos os estados, o Distrito Federal também registraram protestos. Ao todo foram registrados protestos em 505 cidades do país. Isso registrado, né? Essa é considerada a maior manifestação da história do Brasil. Os participantes exigiam, primeiro, a saída de Dilma do cargo. O ex-presidente Lula também foi alvo de vários protestos com aquele, como é que chama aquele boneco? Pichuleco. Mas agora tem a jararaca também. Tinha jararaca também. Tinha vários estilos, né? Muita coisa sobre a questão do triplex no Guarujá, o sítio em Atibaia, enfim, isso tudo foi com muito bom humor, né? Sarcasmo, ironia, tudo isso estava ali. E o povo pôde acompanhar este assunto aí. Muita também, gente, né? Também homenageou e deu apoio ao juiz Sérgio Moro. É realmente impressionante. É uma figura emblemática neste momento da nação brasileira. E ele foi homenageado, o nome dele canta, tinha máscaras, né? A respeito dele, enfim, de alguma forma ele entrou, já está na história do Brasil como alguém que tentou. Se vai conseguir ou não, aí nós vamos ver, né, minha gente? É o nosso representante. O povo está clamando por justiça. Então o Moro é, como você disse, essa figura emblemática. E aproveitando, eu acho que o que colocou mais combustível nessa fogueira chamada manifestações ontem para se tornar a maior manifestação política da história desse país foi um discurso, sim, do ex-presidente Lula na última semana, porque ele foi chamado para fazer o seu depoimento e que agora está provado pelo delegado que ele resistiu meia hora a fazer esse depoimento e por isso foi levado de maneira coercitiva. E ele dizer que é o mais puro, o mais santo das almas brasileiras provocou o povo e o povo deu a sua resposta na rua. E eu queria também responder ao ouvinte que acha que o impeachment não é a saída e sim nas urnas, que vote-se agora nas bases, concordo, mas só que isso é uma arma do povo. O governante precisa saber que o povo está atento, isso é importante. Ouvinte, a mesma ouvinte de Belfort Roxo, aquela brava, entendeu? Ouvinte, não é brava não, são doce. Ela tá dizendo, com relação às manifestações, dizer que não teve partido é querer fingir as verdades. Não concordo com impeachment, mesmo porque lendo e relendo os motivos para o pedido, diz respeito às pedaladas fiscais, não há base legal para o pedido. Peraí, ouvinte, a corrupção não tem partido, vamos pedir a saída do Alckmin, metrô, merenda, vamos pedir a saída de Cunha, vamos pedir a saída de Aécio, vamos investigar o FHC. Os gritos nas ruas eram fora PT e o PSDB, PMDB. Estamos sendo massa de manobra de uma mídia indignada, lembrando que o golpe de 64 se legitimou com os gritos contra a corrupção e o povo acreditou. Lembrando que a esposa de Sérgio Moro é engajada no PSDB. Sou brava não, JR, termina a nossa ouvinte. Eu preciso dizer para ela, lembrá-la,
que o Al Capone foi preso não pelos crimes que cometia, mas por sonegação de impostos. Mas isso não quer dizer que ele não cometia crime. Então, dizer que o pedido do impeachment é só por causa das pedaladas fiscais é negar todo o processo de corrupção que nós estamos vendo aos olhos vistos, que está todo mundo vendo. Então, claro que precisa haver o processo legal e precisa haver com substância na prova, mas negar que há todo um desmando, meu irmão, pelo amor de Deus. Rio de Janeiro tá ligado na melhor e as chuvas no Rio, minha gente. Você foi prejudicado, entrou água no seu trabalho, na sua casa, na sua opinião, de quem que é a culpa, hein? A culpa é da chuva, a culpa é do governo, a culpa é da população. Que pensa você, ouvinte amado, sobre esse assunto? Várias pessoas opinando aqui. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados ouvintes, trazendo o seu posicionamento sobre esse tema aqui no nosso debate 93. Aqui uma delas dizendo, olha, a chuva, culpa do governo tanto quanto da população, constrói onde não se deve, seja pela área ser área de risco ou por ser área natural de escoamento das águas, não tem áreas verdes suficientes que não seja morro ou montanha para que a água escorra para o solo, excesso de lixo entupindo o sistema de coleta de água da chuva a partir das entradas dos bueiros. Concordam, companheiros? Concordo. Veja, a Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira foi um gasto enorme. Alagou tudo. As pessoas perderam. Fazia muitos anos, né, que não acontecia. É importante. Foi feita a obra para isso. É que não acabou a obra lá. Parece que a obra lá ainda tem uma continuação que vai para Tijuca e os arredores, enquanto tudo não estiver absolutamente pronto, o sistema não estará ainda em funcionamento. Desde 2013 não tinha alagado. Verdade, então foi um investimento. Verdade. Parece que mas a população também não colabora. Exatamente, eu ia dizer exatamente isso, doutora. Parece que para o bem ou para o mal, haverá sempre uma parceria entre o poder público e a população, não é verdade? Claro, o poder público não pode ser eximido da sua responsabilidade em termos de projetos de saneamento, estrutura básica, mas há muito lixo acumulado também, devidamente acaba contribuindo quando a chuva vem. A chuva é bênção, né? A chuva é bênção de Deus, mas dependendo da maneira como nós a recebemos, tanto o poder público com a sua responsabilidade, quanto o povo, a população com a sua, ela pode se converter num problema. E pastor Sérgio, na maioria das vezes, quando acontece a questão da fatalidade, da morte de alguém, na maioria dos casos é porque estão em lugares que a própria Defesa Civil condenou, são invasões, e às vezes é muito mais fácil de colocar realmente a culpa desse cara só nos governantes. Realmente você foi muito feliz nisso. Anderson, eu também tenho que entender que a culpa das invasões e dessa necessidade de se morar próximo do trabalho tem a ver com a questão da estruturação urbana. Eu tenho um trabalho aqui, eu preciso morar perto do trabalho porque eu não tenho tanto dinheiro para pagar a passagem. Como não tem alternativa, eu vou morar onde está ali. Então o que o Estado tem que fazer? O governo tem que fazer? Olhar e impedir que se construa. Agora, uma casa ninguém chega lá e monta na hora. Há todo um processo. E por que não se impede essa construção antes de que ela aconteça? Porque na verdade não se há intenção de fazê-lo. Nós sofremos pelo desmando do governo, pela leniência do povo, por nós fazermos as bobagens e por nós jogarmos lixo em qualquer lugar. Eu acho que a população tem que se conscientizar, não deixar o seu vizinho jogar lixo na rua. Você passa na rua, pessoas jogando lixo pela janela do carro. Então esses acúmulos, os bueiros ficam todos entupidos. Por que as pessoas também não podem, cada um na sua rua, esse bueiro aqui está entupido, vamos nos reunir pra gente fazer um mutirão? Isso é tudo o conjunto, a equipe, o grupo. A verdade é que vira tudo um mitirão, né? Mas a pessoa que está sempre olhando o lixo do outro. Se você cuidar do seu, já está uma grande vantagem. Olha, ouvinte dizendo aqui que essa coisa da construção realmente tem uma dificuldade grande, porque em boa parte delas recebe uma autorização quando não há uma autorização, existe uma invasão. Se é uma invasão, às vezes ela é uma invasão que depois ela é consolidada, porque olha, já invadiu, você tem aqui não sei quantas pessoas já vivem aqui, não tem jeito. Não estão falando de uma coisa que aconteceu no Rio só. Nós estamos falando de Maricá agora há pouco, nós estamos falando da região serrana agora há pouco, nós estamos falando de Angra dos Reis agora há pouco, nós estamos falando de uma região extremamente grande, e na verdade isso é uma questão que envolve o país inteiro. Não há cidade que esteja imune a isso.
Quem mora próximo a um riacho, a um rio, a um córrego, fica em desespero, porque primeiro que às vezes sobe um cheiro terrível, segundo que sobe bicho de tudo quanto é canto. Existem vários lugares hoje, nós estamos em 2016, cujas ruas não foram tratadas ainda. Você não tem água tratada, você não tem um sistema correto e adequado para que a pessoa viva naquele espaço que ali está. É um lugar de fácil contágio de enfermidades, é um lugar absurdo. Como é que uma pessoa consegue viver ali? Mas veja bem, ela não tem outro lugar. Se ela tivesse, ela iria. Tá certo? De mais a mais tem gente que se acostuma, tem um ambiente e de repente a pessoa se acostuma, mora pai, mora filho, mora todo mundo ali reunido, por pior que seja, pelo menos existe um apoio mútuo ali, todos eles se apoiam e dão sustentação a isso. Mas vocês colocaram aqui, primeiro, existe uma responsabilidade do poder público, quer dizer, ele é o responsável para tirar o lixo, para desentupir, para impedir que se construa. Ele é o responsável, é isso? Ele tem as ferramentas legais e tem autoridade para fazer isso. Impedir. Exato. Agora é claro também que eu preciso ser um bom administrador da minha própria vida, da minha própria segurança. Eu não posso, ao mesmo tempo, em nome da necessidade, pendurar a minha família num lugar onde há um risco iminente de desabamento. Aí o governo não vai porque aí ser responsável pela minha responsabilidade. Mas o que se fala posteriormente, quando a gente vê o morro do Bumba, depois que o morro do Bumba desceu, correto? E todo mundo viu, aí depois começou a falar, não podia ter construído ali, realmente não podia. Mas peraí, eles construíram ontem e construíram na sexta, caiu no sábado, foi isso que aconteceu? Esse é o problema. Não, já estavam lá há quanto tempo? Há quanto tempo aquele estava lá? Como há quanto tempo vários lugares estão? Quando existe uma chuva muito forte, as pessoas dizem, choveu muito, choveu mais do que o mês, choveu mais do que realmente pode acontecer. O próprio homem, quando produz desmatamento, ele provoca, ele mexe com toda essa estrutura que mora a chuva. Muito bem, mas existe uma responsabilidade do governo, mas vocês também disseram aí que existe uma responsabilidade do indivíduo. Cidadão. Gestão do seu lixo, de gestão da... Quanta gente joga um sofá? Gente, um sofá, aquilo entope qualquer lugar fácil, gente que joga copinho, o ouvinte está contando aqui, garrafa PET em tudo quanto é canto. Então quando você pega isso, e quando chove, quando entope, aí vem esse ciclo terrivelmente vicioso e catastrófico e produz esse tipo de resultado. Ou seja, quem está dentro de casa hoje com água em casa, ele está tentando limpar a casa, ele está tentando salvar aquilo que ele pôde, ele está de alguma forma tentando recuperar as coisas, né? Aquele que tem o seu emprego e é o trabalho que está ali, muitas vezes não tem condições de manutenção do emprego, pode ser demitido porque não teve, o chefe não tem mais condições de manter aquela empresa. Você tem a questão de locomoção, muita gente estava na rua no sábado à noite, era sábado à noite, gente. Era sábado à noite. Quantos cultos nós tivemos sábado à noite? Quantos aniversários, quantas festas, quantos passeios aconteceram no sábado à noite, as pessoas ficaram presas. Então tudo isso aí gera um transtorno para a cidade inteira, mas nós estamos falando de um caso que é o Rio. Eu estou ampliando isso para dizer que isso acontece em tudo quanto é canto. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, JR, você pode gravar o programa de hoje, tudo que está sendo falado aqui sobre questões de consequências drásticas relacionadas ao volume de chuva, e enchente e desabamentos. Se você quiser gravar o programa de hoje, e daqui a mais algum tempo, se soltar o mesmo programa, haverá uma nova enchente que vai justificá-lo. Esse é um tema recorrente. É um tema que a gente está lidando o tempo Até parece todo. que não chove, né, pastor? Parece um déjà vu. Exatamente. Né? Aí eu pergunto, sabendo que essa é a realidade da nossa cidade, como você falou, do Brasil inteiro, em muitas cidades, falta de estrutura básica e falta de conscientização do cidadão, por que não mudar? Por que não muda, gente? Eu vou dar um dado aqui, só você falar sobre Morro do Bumba. Eu moro lá perto, moro em Pendotiba. Duas vezes houveram 2 inserções e para retirada do povo. Retirou-se. Na terceira vez eles voltaram. Quando começou a chover, naquela semana, choveu muito antes, os bombeiros esteve lá e disseram, isso aqui vai cair, avisou,
Mas mesmo assim as pessoas vão. Além disso tudo, ainda tem aquelas pessoas que se arriscam por esse fato que ele falou, pô, mas tudo que eu tenho tá aqui nesse barraco. É uma situação muito difícil. Falta de opção. Exatamente. E aí leva a ficar em lugar de risco. Ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, fizeram um condomínio para famílias que viviam à beira da linha do trem. Onde é que é isso aqui, ouvinte? Ajuda a gente só com o bairro aqui, objetivamente aqui. Todos venderam a preço de banana e voltaram para o Egito. É uma expressão bíblica, viu? Você que não está acostumado, é voltar para o lugar ruim de onde ele veio. Quando vou para casa, a minha condução passa em frente esse condomínio e sei do que eu estou falando, diz aqui a nossa ouvinte. Isso é em Campo Grande, obrigado, ouvinte. Em Campo Grande, ouvinte denunciando, trazendo o seu posicionamento sobre esse assunto. Outro ouvinte dizendo, olha, eu sou moradora de Nova Iguaçu e na minha rua tem coleta de lixo segunda, quarta e sexta. Só que os moradores colocam o lixo bem na esquina, no chão. Alguns vizinhos foram lá, gente, não coloca o lixo aqui, quase deu morte, diz a nossa ouvinte. Entendeu? Então é por conta disso que muita gente diz assim, é melhor não mexer com essa história. Não é? É melhor não mexer com essa história. Muita gente opinando, aqui outro ouvinte dizendo a culpa é do governo, aqui ó, não aguento mais, depois disso a minha vida financeira não foi mais a mesma. Ouvinte aqui dizendo das suas dificuldades em relação à questão de enchente. Outro ouvinte dizendo a culpa é do governo e da população, mas eu estou revoltada com esse governo. Aqui perto de casa teve um caso a rua tinha um buraco onde os carros passavam e quando chovia acumulava água. O morador pegou entulho para tapar o buraco, a prefeitura veio e o multou. Isso é um absurdo, pois o buraco já tinha mais de meses. Eu conheço a história de que um gestor público foi convidado para ir numa rua, disse que tem uma festa, tem uma festa aqui pro senhor. Aí ele foi. Quando ele chega, lá tinha um bolo. Olha, bolo, estão comemorando o quê? O aniversário do buraco que tá aqui. Tem um ano que tá aqui, doutor. Tem um ano que está aqui e até agora o senhor não fez absolutamente nada. Quero só registrar que isso aconteceu em outro estado da federação, viu? Outro ouvinte dizendo aqui, enfim, são vários. Tijuca, muita gente aqui trazendo o seu posicionamento aqui. Aqui ouvinte dizendo, essa frase é uma síntese de toda essa realidade. Deu ruim aqui na Tijuca. Pronto, precisa de mais alguma coisa? Não, a coisa tá claro? Tá muito claro. Bom, eu quero agradecer aqui os companheiros, evidentemente que as opiniões, elas são independentes, cada um tem a sua opinião, tá certo? Quando você fala sobre esse assunto que envolve chuva, você tá lidando com uma questão que é muito difícil, sofrida e complicada. Quando você fala sobre manifestações no Brasil, e aqui os companheiros se posicionaram sobre esse assunto, evidentemente vai ter gente que tá achando que vocês estão de outro lado, que vocês defendem uma perspectiva política, como foi dito aqui pela nossa querida ouvinte. Mas eu quero ressaltar, ouvinte e queridos e amados, todo mundo tem direito à opinião. Todo mundo tem. Debatedor tem, ouvinte tem. E nós procuramos vocalizar. A rádio é um veículo, é um instrumento apenas. Cada um pode opinar, trazendo seu posicionamento aí sobre esse assunto. Sobre a questão do dinheiro, observamos aqui como é necessário que você saiba administrar. Não fique devendo nada a ninguém. Vai construir alguma coisa? Vai comprar alguma coisa? Faça como Jesus recomendou. Faça um orçamento, preveja se você terá condições de custear isso de até ao final, a fim de que você não seja envergonhado, é o que diz a Bíblia, e é mais um grande ensinamento para o coração de todos nós no debate 93 de hoje. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa. Pesquisa 93. JR, nós hoje perguntamos na pesquisa o que é pior, homem gastão ou mulher gastadeira? Encerramos com 95% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que é bem pior a mulher. Olha. E pelo site, 86%. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom, ouvinte amado, ter a sua opinião e a sua participação. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Muito obrigado aqui ao pastor Sérgio Elias, obrigado aqui pela obra Heróis Anônimos. Quero agradecer o carinho da obra, da dedicatória, que Deus continue abençoando, pastor, a sua vida e todo o seu ministério. Um grande abraço em todos os seus, obrigado pela sua presença aqui no nosso debate de hoje. Obrigado a você, JR, aos amigos da 93, aos companheiros debatedores, é sempre um prazer poder trocar ideias. Alguém disse, se você troca uma maçã comigo, eu fico com uma maçã e você com uma. Se você troca ideias, nós saímos cada um com 2 ideias. Então, é sempre bom bater papo, conversar
e discutir dessa maneira tão elegante. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, doutora Rejane Romero. Aquele abraço. Um abraço aos ouvintes, em especial as minhas filhas Rebeca e Raira, que estão ouvindo, minha tia Alba e a filha Denise está tomando conta dela, que ela não está muito bem de saúde, a Daci, Dona Gisele e Jorge Antônio de Maricá, que estão aqui ligados na 93 FM. Maravilha, muito obrigado, pastor César. Aquele abraço, queridão. Eu que agradeço e quero até mandar um abraço, um beijo para todos os membros da comunidade cristã Novo Dia. Ontem nós fizemos o último culto no nosso espaço. Estamos domingo que vem inaugurando um novo espaço. Foram reuniões ontem muito marcantes, emocionantes. Eu quero agradecer a todos que participaram e convidar a todos para a inauguração do próximo espaço no próximo domingo. Maravilha, muito obrigado, pastor Anderson. Eu que agradeço, quero mandar aqui um beijão para minha esposa que está assistindo, tá me mandando mensagem aqui no Zap agora. Falou que foi muito bom o debate, parabenizar aí a MK e a Flor, porque acabou de chegar o DVD novo da Flor, JR, estamos muito felizes, ficou muito pastor. Bonito aí o DVD, mandar um abraço também para todo o Ministério Flor de Lis, tá me mandando mensagem aqui, os obreiros, departamento, meus 55 filhos, em especial também hoje para Cristina X, que está fazendo aniversário, nossa amiga, Deus abençoe ela, e irmão Harold, que também comemorou na sexta passada. Maravilha, quero agradecer aqui aos companheiros, aqui o ouvinte dizendo aqui, eu sou Gari e estou dando glória a Deus porque estou trabalhando muito. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Essa é uma perspectiva positiva de ver a vida, é assim que tem que ser, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, eu tenho a sensação de que as minhas orações não passam do teto. Quando oramos incessantemente e não recebemos nenhuma resposta, é sinal de que a nossa fé não é suficiente. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé e de uma pessoa. Oro e mesmo assim as coisas não mudam e na maioria das vezes acontece exatamente o contrário do que pedi. Como não desanimar e me tornar uma frustrada espiritualmente, hein? Como desenvolver uma vida de oração vitoriosa, frutífera e feliz? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Que Deus dê a você uma tarde maravilhosa na presença dele. Daqui a pouquinho, Rosane Félix estará conosco aqui para o nosso Pediu, Tocou a partir do meio-dia. E vai ser bom demais ter a sua participação aqui na nossa tarde da 93 FM. Que Deus te dê assim uma tarde muito, mas muito abençoada, feliz e alegre, sob a graça poderosa do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar juntos e agora vou pedir o querido pastor César para orar conosco. Nós vamos apresentar, pastor, o tema de hoje, diante de Deus em oração, não é? É o tema que move a nossa vida, o tema de hoje, os nossos ouvintes com a questão financeira, a sua dificuldade, meu Deus do céu. Vamos orar também pelo nosso país, pedindo que Deus nos abençoe e como gente que vive o dia a dia, cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra. Oremos também por aqueles que hoje estão, de alguma forma, tentando arrumar as questões que envolveram as enchentes, as chuvas, com tantas dificuldades para administrar isso. Muita gente com a casa suja, muita gente com o trabalho sujo, muita gente que precisa da nossa ajuda e hoje, de maneira especial, está pedindo a graça de Deus. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e vamos orar também especialmente pela querida Cristina Xisto, para nossa alegria, aniversariante de hoje, e nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, pedir ao Senhor que dê a ela sempre muita sabedoria, graça, entendimento, que ela tenha a direção e a condução de Deus sobre a sua vida, que ela tenha muita saúde. Nós, Cristina, agradecemos muito a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu zelo, cuidado que você tem com todos aqui do nosso grupo. Que Deus continue te abençoando e te sustentando todo dia e cada dia mais. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos na sua presença, te agradecemos pela convicção que temos, que quando falamos com o Senhor somos ouvidos. Nas suas mãos há poder para mudar as realidades que foram mencionadas aqui, de enfermidade, de circunstâncias. Tu tens o poder total, tu és o Senhor Todo-Poderoso que pode mudar e nos ouve. Senhor, pedimos a tua intervenção. Pedimos por aqueles que estão enfermos, mencionamos a dona Alba e todos os outros que estão enfermos, precisando da sua ajuda. Todos esses pedidos que foram mencionados, em particular a Cristina,
que é esta pessoa que trabalha muitas vezes nos bastidores desta organização e que tem que administrar tantas questões. Ó Senhor, nós pedimos, Senhor, que haja sabedoria, graça da sua parte e que ela tenha um dia e a vida completamente cheia de realizações da sua parte. Nós oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.